Uhul! Cast, bem-vindo ao WhoCast, um humor como você jamais viu. Eu sou o Renato Meu nome é Gabriel Prestes. Eu sou a Giovana Salles. e no episódio de hoje, o nosso primeiro episódio do WhoCast, falaremos sobre filmes, comédias que envolvem o tema de humor, tema do nosso podcast. Então, falaremos sobre filmes mais antigos, mais recentes, séries antigas e séries recentes que marcam a nossa infância, a nossa adolescência. Ainda não somos adultos, então só temos essas duas partes. E espero que vocês gostem do nosso podcast, curtam, compartilhem. Eu sei que vocês vão gostar, a gente se garante. Um desenho que marcou a infância de geral, inclusive a minha, foi Pica-Pau. Vocês se lembram de algum episódio favorito que fez parte da infância de vocês? Acredito que não tem como a gente fugir muito do episódio do Jubileu, né? O Corvo. Você gosta de pipoca? Que tem aquelas dancinhas estranhas, um desenho mais estranho, mas, cara, acho que ficou marcado também pelas frases. Eu lembro que no começo tinha o Pica-Pau no Central Park, tentando roubar a pipoca de uma veinha lá, ele tomou guarda-chuvada. Porque aquela coisa, aquela história, né? Ele tava tentando arrumar comida de um jeito fácil, de um jeito de grátis, né? Sem pagar nada, sem fazer o mínimo esforço, até ele chegar nessa casa do Jubileu. O Jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo. Realmente, né? E foi daí que veio aquela frase icônica do Pica-Pau que é: Ei, cara, você gosta de pipoca? Você falou em pipoca. Aham, pipoca feita na manteiga. Aí eu não lembro mais o resto. Mas a gente não pode negar aquela frase icônica do Pica-Pau quando ele é raptado e ele tem direito a uma ligação, que ele fala: Tio Sam, socorro! Ah, eu lembro desse episódio, é meio louco. Se não me engano, ele mexe com uns piratas lá, tipo, eles raptam ele, aí ele fala que ele presta, só que ele não prestam pra nada, aí, se não me engano, ele afunda o navio, chama o Tio Sam. Mas doideira aquele episódio também. Em Pica-Pau existem diversas frases marcantes, né? Tanto que elas são citadas até hoje em dia. E uma delas é do episódio O Barbeiro, que o Pica-Pau simplesmente decide virar cabeleireiro e começa a fazer o cabelo dos caras, as unhas. E a frase marcante desse episódio é aquela lá que ele começa a cantar: Fígaro, 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 Fígaro! E vale lembrar que o Pica-Pau também já foi tapeado, como naquele episódio da bruxa, que ela prefere carimbar uma moeda de 50 centavos na mão dele e roubar várias vassouras, mas no fim foi tudo sem sucesso, todas quebraram, e ela sempre dizia: E lá vamos nós? Esta não é. E lá vamos nós? Sem falar de vários outros episódios que marcaram o Pica-Pau pra cultura pop, pra infância, pra galera que hoje é adulto, quase velha hoje. Daquela cena do Rancho Cruz, a cena do Voodoo é pra Jacu, do robô que fica arrancando pena do Pica-Pau, enfim, Pica-Pau é um desenho que foi se formulando com o tempo. Antigamente era aquele Pica-Pau com mola, aquele Pica-Pau mais doidão, foi atualizando, um cabelo mais arrepiado. Hoje é um desenho muito mais atual, tem a Mini Ranheta, o Leôncio, que também foi atualizado, enfim. Pica-Pau é um desenho que ele vai se atualizando de acordo com o tempo para não perder a sua importância, a sua popularidade na cultura pop. Guess who? E uma série que eu adorava era As Visões da Werven. Isso é mistério pra mim, yeah. Isso é mistério pra mim. Sou eu. Um dos episódios que marcaram muito a série foi quando o Ed teve a oportunidade de ter o mesmo poder que a Werven. Foi quando um cometa atingiu a cidade, atingiu ele e tudo mais. Só que teve um problema. Ele começou a querer faturar em cima disso e querer se tornar popular.
E com certeza isso deu errado, né? Até porque o poder era temporário. Então acabou que os poderes sumiram e ele tava usando isso pra apostas, pra se tornar popular. E quando o pessoal percebeu que ele não tinha mais os poderes, acabou jogando ele de lado e a Raven e a Chelsea foram lá ajudar ele. Outro episódio muito famoso também é o da arte quebrada, que a Raven ela acaba quebrando uma escultura da sua amiga Chelsea, que foi inspirada na Raven, né? E ela substituiu a escultura para consertar o que ela fez, porém não deu muito certo porque foi exposta a uma exposição de arte e acabou que ela estava morrendo de fome, né? E o Ed, que foi ajudar ela, deu uma pimenta, sem saber que era uma pimenta escaldante para a garota que não ajudou nada. E a gente também não pode esquecer, quando fala de Visões da Raven, sobre a família da Raven, que muitas vezes são protagonistas de alguns episódios. Tem o irmão, a mãe, o pai dela, principalmente o pai dela, que é o cozinheiro, o Victor, que teve um episódio que ele estava numa competição contra o inimigo, o maior inimigo do Victor, na culinária. E aí eles participaram de uma competição, passou na TV, tudo. A Raven foi chamada para ajudar o pai dela, só que aí eu não lembro exatamente a comida, mas ela pegou alergia lá da comida, começou a mão dela a crescer, ficou extremamente grande, não conseguia fazer nada. Enfim, acabaram perdendo a competição, mas aí fica aquela coisa, aquele clichê de série, né? O Victor e a Raven, eles sabem perder, daí eles terminam como bonzinhos da história, os que ganharam são vaiados pelo público, aquela história que a gente já sabe. E assim, eu nem queria falar isso porque é horrível, mas aquele episódio da Fazenda da Raven, pra mim, nem deveria ser considerado humor, porque pra mim só deu cagaço, porque o episódio pra assustar, velho. E morreu! Vocês também não acham que assusta demais isso aí? Nossa, assim, com certeza. Eu lembro que eu era criança, né? Tipo, passava toda a tarde no SBT, assim, eu chegava da escola, eu acabava indo assistir. E eu tinha um cagaço enorme daquele espantalho. Total. Pelo amor de Deus, não dava, não dava. Ele dava muito medo. Mas assim, acontece também que eles souberam juntar o humor, né? Porque não foi focado só no espantalho, né? O humor e o medo, e acabou se tornando um dos melhores episódios. Outra série muito famosa, na mesma pegada de Visões da Raven, de ser um sitcom, ser americana, passava no SBT quase que na mesma época e marcou a minha geração, uma geração um pouquinho mais velha, lá para os seus 24, 25 anos, que é Eu, a Patroa e as Crianças, série que ficou até mais marcada que Visões da Raven, e que vários episódios foram extremamente famosos, frases famosas, principalmente do Michael. E tem alguma especial que te marcou, Gabriel? Cara, tem um episódio chamado Ele Ouviu, Ela Ouviu. Vocês já viram? Não. Bom, basicamente, ele consiste em que a Claire, ela foi chamada para uma festa, e ela perguntou pro Michael, né, se ela podia ir, porém o Michael não deixou. E acabou que ela queria ir de todo jeito nessa festa. Então ela tentou dar um jeito, enganando eles, falando que ela ia na casa de uma amiga, né? Porém, o Michael acabou descobrindo. Só que nesse episódio tem várias reviravoltas. Muitas, muitas mesmo. A Claire, ela vai tentando ir nessa festa, né? Ela vai tentar ir nessa festa, porém o Michael, ele descobre que ela tá tentando enganar ele. Porém, aí que tá a reviravolta, a Claire acaba descobrindo pela Cad que ele vai pegar ela no flagra e vai tirar uma foto delas na festa e colocar no mural da vergonha. Só que aí, né, a Cad vai contar pra Claire e a Claire acaba, tipo, meio que descobrindo, né, pela Cad. Porém, a Cad pediu, tipo, alcaçuz em troca, né. Aí a Claire deu os alcaçuz e tal e acabou descobrindo. Bom, ela tem um walkie-talkie também e ela pediu pra Cad bipar uma mensagem pra ela assim que o pai dela estiver saindo de casa, pra pegá-las no flagra. Acabou que ela não foi pega, porém tem outra reviravolta porque o Michael, ele insiste, né? Vocês sabem como ele é, né? Na série toda, ele insiste que enganaram ele e que ela foi sim pra essa festa. O Michael, né, ele acaba comprando a Cad e, por fim, ele acaba encontrando a Claire, sua filha,
e acaba tirando uma foto dela e expondo ela no mural da vergonha. Mas também tem outro episódio que se chama Sem Regras, que também tem toda essa trama do Michael com seus filhos, e consiste em os filhos propor para o pai um dia sem regras, totalmente sem regras, que eles pudessem ter toda a liberdade. Só que o Michael fala que tudo bem ficar sem regras, mas eles iam perder a cortesia, não ia ter tudo na mão assim tão fácil. E no fim da história, um por um foi se rendendo, porque quem não quer ter os luxos, a mordomia dos nossos pais, não é mesmo? Curioso como o Michael ele consegue ganhar cada um dos filhos dele. Primeiro a Cad, que com tinhos, né, ele já ganha com o McLanche feliz. A Claire, que depois com o ingresso pro show do Backstreet Boys, que antes ia pro Michael, pra Cad, pra boneca da Cad, daí a Claire não aguenta, que uma boneca vai assistir o show dos Backstreet Boys, não ela. E o Junior foi mais complicado, demorou alguns dias, até ele ter que morar na rua, porque o Michael tinha trocado a própria chave do portão, porque o Junior sai com a chave do portão e o Michael troca a fechadura. E aí o Junior se rende, depois tá todo ferrado, todo fedido, quer abraçar o Michael no final, mas o Michael não aceita. E tem outro episódio que eu me lembro bastante, principalmente por causa do Terry Crews, que é aquele da academia, que ele fica balançando o peito e fala, sem dúvida. Aquele é realmente também um dos que o Michael, ele vai tentando entrar na academia pra provar pra G que ele é forte, mas aí é humilhado pelo Terry Crews. Realmente é um dos que eu mais dei risada, pelo menos que eu lembro. E principalmente pra terminar essa pauta do Patrulha das Crianças, é muito bom lembrar que o meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Meu nome é Marli e eu não tô nem aí. Meu nome é Claire, eu tô saindo. Ainda bem que ela é bonita. Bom, falando agora sobre filmes de comédia, um dos filmes que mais me atraiu, um dos mais engraçados na minha opinião, é Minha Mãe é uma Peça, que basicamente conta a história da Dona Emília e os seus 2 filhos. O filme gira em torno da família brasileira, como ela é, como ela funciona, né, gente? E aí não tem como a gente não falar que Minha Mãe é uma Peça é um dos filmes mais importantes, eu diria, para o cinema brasileiro. É um filme que ganhou já muitos prêmios de fora. Existe um apelo muito bom aqui no Brasil, os críticos veem muito bem o filme. É uma comédia boa, a qualidade é boa, porque tem algumas vezes que a gente fala filme brasileiro é filme ruim. Assim, a maioria mas existem muitos filmes bons, como essa da Minha Mãe é uma Peça. A trilogia inteira é muito boa, extremamente engraçado, original. E também é uma homenagem nossa, né, do WhoCast, pro grande ator Paulo Gustavo, que nos deixou há pouco tempo, muito cedo. Cara, eu acho que deu tão certo porque é um jeito que ele quis expressar a Dona Hermínia, se espelhar na mãe dele, se espelhar numa mãe real. E quem aí não ama Minha Mãe é uma Peça? A gente teve 3 filmes. No primeiro a gente teve mais a família, a Dona Hermínia com seus filhos, aquela relação meio caótica com seu ex-marido. E no segundo a gente já teve uma relação um pouco melhor. Ela aprendeu a amadurecer, ver seus filhos crescendo, tendo novas oportunidades. A Marcelina indo cursar teatro. E por fim, a gente teve o último filme que foi o mais especial, que teve casamento, que teve nascimento dos seus netos, e foi um dos mais especiais para mim. Agora vamos para outro filme, dessa vez internacional, que para mim tá no coração, tá na cabeça de qualquer pessoa no mundo. Tô falando de Branquelas, obviamente, pros ingleses, The White Chicks. É um dos humor mais nonsense, mais louco que eu vi na minha vida e realmente marca gerações e gerações. Bom, e esse filme acaba girando em torno dos 2 irmãos agentes do FBI, Marcos e Kevin. Acidentalmente, eles evitam que bandidos sejam presos em uma apreensão de drogas, e como castigo, eles são forçados pelo FBI a escoltar um par de patricinhas. Porém, no meio dessa viagem, eles acabam batendo o carro e as patricinhas acabam se machucando de leves, um arranhãozinho ou outro na cara. E por causa disso, elas decidem que não vão com eles para essa viagem. Então Marcos e Kevin decidem posar como as irmãs, transformando-se de homens afro-americanos em um par de loiras.
E agora a gente separou as 5 melhores frases pra vocês do filme As Branquelas. Em primeiro lugar, sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas delas. Em segundo lugar, por que você não pega suas piadinhas dos anos 80, sobe no último andar do Empire State, bate nesse peito de macaco velho e tipo assim, se joga, tá? Em terceiro, ela quer falar da mamãe? Em quarto, a única coisa apertada vai ser o meu sapato descendo pela sua garganta, Marcos. E por fim, a mais clássica de todos, segura aqui meu pulo. E, gente, As Branquelas tem diversas frases, cenas icônicas. A gente citou apenas 5. Foram as que a gente mais achou engraçado, na nossa opinião. Esse filme marcou muitas pessoas realmente. Tanto que falaram que ia ter continuação, porém ficou em aberto ainda. Mas a gente torce pra que tenha uma continuação, porque realmente foi um dos filmes que tipo, fez a gente dar mais risadas, mais gargalhadas. Agora chegamos no final do nosso episódio, para tristeza ou para alegria de muitos. Acredito que muitos estão chorando de felicidade e de tristeza agora. E é um tempo curto, mas é de coração o nosso podcast, o nosso Uhulcast. E dando um espacinho, né, para os outros dois do nosso papo, vocês têm as suas considerações finais? Bom, eu gostaria de falar que como a gente não tem um tempo enorme assim para gravar o episódio, já que são 20 minutos apenas, tem muitas séries, muitos filmes de comédias que não foram citados, que marcaram a infância e a vida de muita gente, mas que eles também são importantes, porém não foram citados porque a gente citou aqueles que tipo marcaram a nossa infância, e é isso. E foi esse nosso episódio, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante. Curte e comenta e nos sigam em todas as nossas plataformas digitais. É isso aí, galera. E a gente aceita patrocínio, viu? Viu, ProJovem? Mas é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, nossa audiência qualificada. Valeu pra todo mundo e tchau!